Olá, sejam bem-vindos a mais uma edição do Summit Cidade Podcast. Eu sou a Samara Neiva e serei a apresentadora de hoje. Hoje eu quero convidar para estar aqui conosco o professor Erwin Werner Tertmann. Ele é professor e pesquisador do Instituto Federal de Santa Catarina, especialista em mobilidade urbana, e o Matheus Dressler Maia. Ele é CEO da Swap-e, uma startup voltada para a mobilidade urbana, e hoje nós vamos falar sobre essa mobilidade urbana elétrica, quais os impactos disso para a nossa sociedade, o que a gente pode esperar do mercado para o futuro. Muito obrigada pela presença de vocês, por terem aceitado o nosso convite de estar aqui no podcast, né? Essa criação de fazermos o Summit ser uma comunidade, dele ser um movimento. Então, a gente abordar essas pautas, né, que é o dia a dia da nossa cidade, é de extrema importância, e a mobilidade, ela é uma delas, né? Então, eu queria começar perguntando para vocês o que vocês estão vendo, né, de perspectiva para essa parte de eletrificação dos nossos veículos. Samara, antes de mais nada, queria agradecer pela oportunidade, dizer que é um prazer te rever aqui, né, no Summit, participando no ano passado. Foi um sucesso muito grande, realmente tive um retorno excelente, tivemos excelentes palestrantes, então parabéns pela iniciativa da FEPESE de organizar esse fantástico evento em Florianópolis. E como a gente estava conversando, a mobilidade elétrica não é futuro, né, é presente e talvez até passado. Hoje a gente já tem veículos no Brasil que estão precisando de manutenção, né? E a manutenção desses veículos ela é muito diferente da manutenção de um veículo a combustão. Então, a gente tem que formar pessoas, né? A gente vai ter baterias, por exemplo, tem 300 a 800 volts de tensão. Então, é muito mais perigoso? Não, é uma questão da pessoa estar formada. Hoje a gente já tem pessoas que trabalham com esse nível de tensão, mas um mecânico de veículo normal não está acostumado com esse tipo de risco, digamos, né? Uhum. Então a gente tem que preparar as pessoas para isso. A mobilidade elétrica é uma coisa que para o Brasil faz todo sentido, né? A gente está falando de um país, se tu pegar os 10 maiores PIBs do mundo, nenhum tem 85% de matriz energética renovável como tem o Brasil, né? Então, nós temos uma condição de utilizar a mobilidade elétrica com veículos a bateria e, eventualmente, também veículos para hidrogênio. Temos um potencial incrível para gerar hidrogênio verde. Eu acho que nenhum país tem a qualificação técnica e geográfica, né, de insolação que o Brasil tem. Então, realmente, nós temos que avançar muito nesse tema. Em Santa Catarina, nós temos diversas facilidades, digamos, temos empresas mundiais que trabalham na área de mobilidade elétrica e também temos startups que estão começando, como exemplo da startup do Matheus e outras que já trabalham aqui na área, né? Bom, queria, antes de mais nada, também agradecer o convite, né, tanto do Summit Cidades quanto do professor Erwin de estar aqui. Boa tarde a todos, né? Meu nome é Matheus. Eu acho que o que o professor comentou agora é muito importante. O Brasil realmente é o lugar para a eletrificação acontecer, né? E a gente olha para fora, né? Olha para a Europa. A gente estava conversando aqui um pouco antes sobre a Alemanha, enfim. E quando a gente olha para lá, a gente vê muito que a curva de aprendizado deles foi de 10 anos, 15 anos. E aqui no Brasil a gente agora tem a oportunidade de encurtar essa curva, né? Fazer um processo muito mais rápido. E é o que está acontecendo, né? Se a gente pega, por exemplo, 2023, as previsões de vendas de veículos elétricos eram para ficar ali em torno de 40 mil veículos eletrificados e a gente bateu 93 mil no final do ano, né, em dezembro de 2023. Então a gente vê como o mercado realmente está crescendo muito mais rápido. Tem muitos paradigmas que a gente tem que quebrar, tem muitos mitos, enfim, muitas desinformações que acontecem, mas são iniciativas como essa também que permitem que a gente, apresente as soluções para o público e mostre, né, que realmente a mobilidade elétrica ela veio para ficar porque é uma mobilidade tem muito mais economia, né, então tem menos manutenção, a energia é mais barata que a gasolina, é muito mais eficiente porque os motores elétricos são mais eficientes que os motores a combustão, é mais sustentável, né, então a gente reduz, aí zera, na verdade, as emissões e também tem a parte de performance, né, um motor elétrico tem muito mais torque disponível, então a mobilidade elétrica ela veio para ficar, é uma iniciativa que até veio antes que o carro a combustão, sim, mas que agora com a tecnologia muito mais envolvida, né, de baterias, por exemplo, a gente vai começar a ver diversas aplicações, não só para o pessoal, né, para o carro privado, mas também o que a gente até veio falar bastante aqui é como a gente pode aplicar a mobilidade elétrica na mobilidade urbana, né, principalmente na mobilidade pública.
Realmente você falou dessa linha do tempo, né, de aprendizagem. Então a gente pode aprender com o que os outros países já fizeram, né, Exato. pegar de experiência. Não precisamos percorrer os mesmos caminhos. Hoje a tecnologia ela já está mais avançada. Já podemos olhar o que deu certo e também aquilo que deu errado, né, e trazer alguma adaptação. Samara, tem outro problema. A solução que eles implementaram na Europa, nos Estados Unidos, vai ser diferente do que nós vamos ter A aqui. realidade é Exatamente, diferente. a realidade é totalmente diferente. Então, quando tu fala de um carro que custa, sei lá, 300, 500 mil reais, isso está muito fora do alcance do consumidor geral do Brasil. Então, soluções como a que o Matheus apresenta, de converter veículos, né? Converter talvez até veículos maiores, ônibus, né? Quer dizer, é uma solução que se encaixa melhor nos recursos que a gente tem disponíveis no Brasil, né? E eu acho que quando a gente fala de transformar cidades, né, para elas serem mais sustentáveis, mais resilientes e mais inteligentes, a gente tem que tratar com a realidade da nossa localidade. E no Brasil, a maioria das cidades não são megacidades, não são metrópoles. A maioria da realidade é cidade de 20, 30, 50 mil habitantes. Ainda é um consumo diferente, uma economia diferente, uma forma de viver. E se a gente traz essas grandes inovações, essa alta tecnologia de ponta, muitas vezes não vai se enquadrar com a realidade das nossas cidades. E a gente precisa trazer os veículos elétricos, a mobilidade também para essa realidade das cidades menores, onde a gente tem outras preocupações, né? E quando vocês olham esse cenário, o que vocês veem de oportunidade para esse Olha, meio? tem acontecido muita coisa boa, né? No Instituto Federal, a gente teve recentemente um projeto de pesquisa aprovado com uma startup de Florianópolis pela FINEP, né? Temos um outro projeto também com a Embrapi. Nesse projeto a gente vai desenvolver motores e inversores para uma aplicação específica, né? Então, Santa Catarina ela está ocupando uma posição de destaque nessa área de mobilidade elétrica. Tem, por exemplo, a startup do Matheus para fazer conversões, e a gente quer buscar fazer conversões de veículos maiores e com mais importância para as cidades, né? Por exemplo, converter um ônibus, né? A gente está pegando eventualmente um veículo que seria vendido por um preço muito baixo, né? Um ônibus desse custa 700 mil reais novo, um ônibus a diesel. Ele vai ser vendido quando esgotou a vida útil dele, depois de 10 anos, 7 anos, vai ser vendido por 20 mil, 6 mil reais. Então, praticamente, ele não vale mais nada. Se a gente consegue fazer uma conversão desse ônibus para elétrico, ele dá uma segunda vida, uma vida eventualmente até mais longa do que a primeira vida que ele teve, né? Com silêncio, com economia, né, com cuidado com o meio ambiente. Então, a gente tem uma sorte de ter aqui em Santa Catarina empreendedores, inovadores, né, que estão focando muito nessa área. Então, já temos empresas, startups da área de manutenção, né, a startup de conversão, startups que estão desenvolvendo sistemas eletrônicos e elétricos para esses motores. Nós fizemos uma reunião no IFSC juntando essas empresas, e a ideia é que a gente consiga desenvolver projetos que facilitem a vida do cidadão, ou seja, que tenha impacto, né? Do meu ponto de vista, a mobilidade elétrica não vai chegar no cidadão comum através de um carro elétrico. Exato. Né? Porque é caro, a não ser que a gente faça conversão. Mesmo fazendo conversão, é muito mais provável que empresas que fazem o transporte, como Uber ou os Correios, né, o Mercado Livre, eles façam essas conversões para gerar essa economia, essa redução da poluição. Mas quem vai colocar a mobilidade elétrica ao alcance do cidadão vai ser o transporte público, né? E quando a gente pensa num ônibus que custa 3 milhões e meio de reais, um ônibus elétrico, é um investimento extremamente alto para empresas de ônibus, principalmente cidades menores, né? Pensa em São Paulo, o faturamento é muito maior, a própria cidade tem muito mais dinheiro para subsidiar esse tipo de investimento. Aqui em Florianópolis, o transporte público também é subsidiado, mas não tem espaço para comprar um ônibus elétrico, é praticamente metade do subsídio que a Prefeitura de Florianópolis dá para o transporte público. Então, isso gerou muito interesse das empresas de transporte. A gente quer realmente colocar esses parceiros na mesa e começar a discutir esse tema, né? Então, por isso até que o Matheus foi convidado para essa reunião, foi a SOAP, a Mobilworks, né, de manutenção, e a MVP, que é a empresa que faz os sistemas, né? Então, eu acredito muito, tem muita coisa de boa acontecendo em Santa Catarina,
e em Florianópolis, né, que vai render frutos logo, eu acho, para o cidadão comum. E falando nisso, a gente vem para a economia circular. Então a gente não fica só no consumo, né? Que não adianta a gente ter os carros elétricos, mudar a mobilidade, se a forma como isso é produzido não é sustentável. Se a forma como isso é mantido também não é sustentável, não é tão resiliente para a comunidade. Então, a partir do momento que a gente traz a economia circular para dentro, a gente consegue girar a economia e fazer com que as coisas fluam, né? Para você, Matheus, como você se interessou por esse tema, sabe? Qual é a importância disso? Então, esse ponto que tu comentou da economia circular, ele faz todo sentido justamente porque o carro elétrico hoje realmente ele tem um preço elevado, né? Muito maior do que a combustão. Mas no momento que a gente pega um veículo que já está depreciado, já está em uso e dá uma nova vida a ele, a gente está realmente reciclando um veículo, né, que iria continuar poluindo e agora ele vai ser 100% elétrico. Então, tem, assim, diversas... o conceito da conversão, digamos assim, ele entra justamente nesse sentido da economia circular, de dar uma nova vida, de reaproveitar o que já está em uso, e dessa maneira, assim, oferecer os benefícios da eletrificação de uma maneira mais acessível, né? Uma maneira mais econômica, mais sustentável. Tem toda a parte da produção de um veículo elétrico novo também, né? As emissões que isso causa. Então, a conversão ela realmente entra por esse caminho. E aí pensando também, assim, até fazendo um benchmarking com outras cidades no Brasil, e até pensando que realmente o transporte compartilhado, e a gente pode até falar de motoristas de aplicativo, né, 99, Uber, enfim, esses veículos onde a gente consegue transportar mais pessoas e não só o carro próprio, tem um potencial muito grande de gerar esse impacto no Brasil, porque, se parar para pensar, é o carro que está rodando o dia inteiro na rua, né, nas cidades, é um carro que não para, e ali a gente tem uma emissão muito grande também de gases de efeito estufa, né? Então a gente também vê iniciativas muito legais. A própria 99 tem uma aliança da mobilidade sustentável, onde ela se juntou com montadoras, seguradoras, enfim, outras empresas, para também botar o veículo elétrico na mão do motorista. E a gente vê também cidades, né, São Paulo, Rio de Janeiro, enfim, principalmente as capitais, nesse momento por conta do budget, digamos assim, mas cidades já se comprometendo até 2025 ter 20%, 30% da sua frota pública 100% elétrica. Que é uma das maiores fontes de poluição nas cidades, né, no centro das cidades, o transporte público. Exatamente. E até saiu um estudo que quem mais sofre com a poluição do ar nas cidades são as pessoas que andam de transporte público, porque elas ficam esperando o ônibus na calçada, no ponto. Normalmente o ônibus, né, tem um sistema de ar-condicionado que não é tão eficiente quanto o do carro, né, de filtrar essas poluições. Então, a gente realmente está falando aqui de uma maneira de impactar diretamente e indiretamente também a saúde pública dessas cidades, né? A gente tem um grande case que é São José dos Campos, por exemplo, em São Paulo, que eles querem se tornar a primeira cidade a ter uma frota 100% elétrica, já estão com o edital aberto para isso. Eles têm tanto compra quanto também conversão de alguns veículos. Então, isso mostra como já é um investimento de bilhões de reais, porque realmente o custo de um ônibus elétrico é extremamente elevado. Né? E veja que não é uma coisa... claro que nós aqui, eu acredito muito na questão da conversão, mas não é uma coisa nossa. Eu vou visitar uma empresa em abril, por exemplo, na França, e eles convertem os veículos e alugam por 100 euros por mês. Nesses 100 euros por mês está incluído seguro, pneu, toda a manutenção do veículo, ou seja, R$500 por mês. O custo é baixo, né? para quem Então é um custo muito baixo. A gente tem a oportunidade aqui, talvez, de também buscar esse tipo de solução, né? Encontrar pessoas que queiram investir e que permitam um aluguel de veículos. Imagina, se tu chegasse na praia ou no centro, tu pega um veículo lá que está estacionado, entra com um aplicativo, pega o teu carrinho elétrico e vai para a praia. Né? Quer dizer, a gente está mudando a filosofia de como funcionam as coisas na cidade, e aí a gente também pode, nesse caso específico, não tem muitos exemplos fora do Brasil de conversão assim aplicada. Esse é um excelente exemplo, a empresa se chama Lormalto, mas realmente lá eles partiram para comprar os veículos, né? Mas porque eles têm uma capacidade de subsidiar essas compras que é muito grande. Então, na Califórnia, até um tempo atrás, podia ter 50% de subsídio para comprar um veículo elétrico, e na Europa também, né? Então, a gente tem mais dificuldade porque o Brasil tem outras prioridades, né? A gente tem pessoas que estão passando fome ainda na rua. Então, a gente tem que buscar a iniciativa privada junto com o poder público, né? Mas buscar o investimento da iniciativa privada para encontrar essas soluções, né?
E nesse ecossistema que nós estamos, na nossa realidade, do que o Brasil pode fazer de fato, quais são as oportunidades que a gente vê, sabe? Quais são os projetos em destaque, assim, que vocês destacariam como cases de sucesso que estão sendo desenvolvidos? Rapidamente, esse projeto de pesquisa, por exemplo, que a gente pegou com a FINEP, é um projeto de 3 milhões e meio de reais, que envolve o IFSC e a UFSC, então vão ter pesquisadores nos dois ICTs, e a ideia é fazer um sistema elétrico para acionar sistemas hidráulicos. É mais complicado, né? Imagina um guindaste hidráulico, né? Aquilo acionado pelo motor diesel do caminhão. Então, quando eu estou usando o sistema hidráulico, o motor diesel está 100% do tempo ligado, emitindo CO2. Né? Se eu coloco um sistema elétrico, a bateria, ele só vai funcionar quando eu precisar movimentar o sistema. E o motor a diesel está desligado. Né? Então, esse é um projeto interessante que a gente conseguiu, inicialmente através da Embrapi, que é o Centro de Apoio a Financiamento à Pesquisa do campus do IFSC mesmo, e no final só esse projeto com apoio da FINEP. Mas realmente eu coloco muita força, muita energia na questão da gente buscar converter os ônibus. E talvez o Matheus possa explicar um pouco melhor como é esse projeto. Eu vejo que tem vários cases que a gente pode até se apoiar, né? E não só em ônibus, mas em diversas aplicações onde a mobilidade elétrica se encaixa muito bem. Né? Principalmente porque o veículo elétrico ele possui ali um motor elétrico, por exemplo, que são duas peças só, né? O rotor e o estator. Então tem muito menos manutenção. E quando a gente foi conversar, por exemplo, né, com o consórcio Fênix, né, por exemplo, que faz a gestão aqui em Florianópolis, eles falaram, nossa, a gente tem X ônibus parados hoje em manutenção, porque deu problema no motor, deu problema em peças, né, que são padrão de dar problema em carros a combustão. Eles queriam dar o ônibus no dia mesmo, para fazer conversão. Então, assim, realmente essas aplicações, né, elas entram justamente pensando assim, tanto no setor público quanto no privado, com maneiras, né, da gente juntar essas frentes, porque realmente, hoje a mobilidade urbana tem um subsídio da prefeitura. Ao mesmo tempo, tem empresas querendo investir, né, nessa frente. Então, é algo que a gente consegue realmente juntar as forças, né, fazer projetos aí a 4, 6 mãos, enfim, para que a gente possa inserir a mobilidade elétrica. Né? Nesse projeto que o professor Erwin comentou, dos ônibus, né, até a ideia era fazer um projeto piloto, por exemplo, a gente começar com um ônibus convertido, pensar numa rota que seja, né, que tenha bastante esse centro urbano, porque na mobilidade elétrica, o veículo que anda na cidade, ele é mais eficiente do que anda longas distâncias, porque ele aproveita todos esses momentos de frenagem e ao invés de usar as pastilhas de freio, ele regenera energia. Então, principalmente em Florianópolis, que a gente tem também assim, uma geografia, né, com bastante subidas e descidas, essas subidas o motor elétrico ajuda a ser mais rápido e nas descidas ele também regenera energia. Né? Então, assim, a ideia é realmente a gente propor um projeto piloto, pegar uma rota, pensar numa rota que seja interessante para a cidade, daqui a pouco, né, que passe pelo centro, que passe pelo continente, a Ponte Sur-Luz, né, fazer também algo turístico. Eventualmente. Então, pensar nisso, validando, a gente consegue dar sequência em projetos maiores. Isso não por conta da tecnologia, mas sim também para que as pessoas vão se acostumando aos poucos, porque realmente tem muitas quebras assim, de paradigma. Né? Um ponto que eu acho que é sensacional é a questão do abastecimento, né, de carregar o veículo. Antes a gente estava acostumado a ir a um lugar, que é um posto, né, para abastecer o nosso veículo. Agora a gente pode deixar o carro carregando em casa, o carro está parado, ele tem o potencial de poder estar carregando. Um exemplo foi hoje aqui, né? A gente veio para o evento, a gente veio com o Celta elétrico, que é o nosso protótipo, o carro convertido pela Swapie, e a gente deixou carregando aqui embaixo no corredor do Sebrae, enquanto faz essa reunião. Eu cheguei aqui com 50% mais ou menos, quando eu chegar já vai estar 100% e vou dar sequência. Você consegue rodar, né? Consegue então, assim, passar eu vou o dia. estar sempre de autonomia cheia, enfim. E só lembrando, né, que Exatamente. esse carregador ali, ele está embaixo de uma série de painéis fotovoltaicos, então a energia que está sendo gerada é gratuita e totalmente natural, não gera nada de CO2. Isso. Uma coisa que o Matheus não falou também é o seguinte, se a gente conseguisse, por exemplo, converter os ônibus, a gente está saindo do investimento de 3 milhões e meio de reais para um investimento talvez de 500, 600 mil reais. Então isso também interessa muito às empresas. É uma economia aos cofres públicos, né? Enorme. Quando a gente fala de mobilidade, a gente tem muito o que falar, né? Tem muito o que desenvolver, mas infelizmente o nosso podcast precisa encerrar, chegamos no nosso limite.
Mas nós vamos falar sobre mobilidade urbana elétrica, vamos falar sobre eletrificação de veículos no Summit Cidades, que vai ocorrer dia 24, 25 e 26 de junho no Centro-Sul, em Florianópolis. O professor Erwin e o Matheus serão nossos convidados, estarão lá. Então, a gente vai poder discutir esse assunto com mais profundidade. Eu quero agradecer novamente a presença de vocês, tá? Aqui, fazer parte do nosso podcast. A gente vai gerar um movimento para a cidade e trazer a mudança desse tema. Bom, muito obrigado, Samara. Até a próxima. Até Muito obrigado mais. pelo convite. Até mais.